Agora no Conecta Jovem, Momento Devocional. E é com imensa alegria que nós recebemos ele, o nosso irmão Marcos Vinícius. Fica à vontade, queridão, deixa Deus te usar. Amém, glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos, o ouvinte da rádio, Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 40. Você que tem sua Bíblia na sua casa, no seu telefone, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40 e o versículo 41. Que diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, disse-lhe, e rogava-lhe que entrasse em sua casa. Glória a Deus. Somente esses dois versículos desse capítulo. É um texto bem conhecido de todos, que fala sobre Jairo, príncipe da sinagoga, um homem importante, um homem que tinha um cargo no seu contexto ali da sua cidade, onde as pessoas tinham um grande respeito por ele ser um príncipe, um líder espiritual da sinagoga, ou seja, um pastor. E quando você observa que este homem, ele tinha uma filha única, e Lucas vai dizer que ela estava enferma. Interessante, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, dessa rádio, é que Jairo ele vai buscar ajuda em Jesus. E o texto vai dizer que Jesus ele estava na cidade de Gadara, e de repente Jesus ele retorna para a cidade de Cafarnaum. E o texto vai dizer aqui, no capítulo 8, no versículo 1, que uma grande multidão estava aguardando Jesus, E quando a gente fala sobre a palavra multidão na Bíblia, equivalente a 6.000 pessoas. Então, entre essas 6.000 pessoas, estavam Jairo na expectativa, de encontrar Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, Jairo ele teve uma atitude que agradou muito o Senhor. Ele prostrou seus pés, Ele prostrou seus pés e disse: Senhor, eu rogo que o Senhor vá na minha casa, porque eu tenho uma filha única que está enferma. E algo que me chama a atenção, porque quando a Bíblia fala que prostrando aos seus pés, é um ato de reconhecimento. Então Jairo estava reconhecendo que Jesus era o único que podia restaurar a saúde da sua filha, era o único que podia mudar a situação da sua casa. Então, nesse início da palavra, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Reconheça o poder de Deus na sua casa. Tem situação em nossas vidas que é para eu fazer e você fazer. Mas tem situação na nossa vida que nós temos que reconhecer que só Jesus pode fazer. E nesta manhã, mediante essa palavra, o conselho da parte de Deus para a sua vida é: reconheça que eu posso fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus atende o pedido deste homem. Ele vai em direção à sua casa. Mas, ao trajeto, o texto vai dizer, a partir do versículo 43, que tinha uma mulher com fluxo de sangue. E ela vai por detrás da multidão e toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que a multidão parou. Jesus também parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos começam a questionar, dizendo: Senhor, mas a multidão é grande, como a gente vai saber quem tocou no Senhor? E Jesus vai responder a pergunta de Pedro. E o Senhor vai dizer assim: Pedro, quem tocou em mim, tocou diferente. Porque quando tocou em mim, tocou com propósito, tocou com objetivo, E de mim saiu virtude. O que Deus, através dessa palavra, quer falar comigo e quer falar com você? A gente precisa fazer algo diferente para chamar a atenção de Jesus. A gente vive um contexto que as pessoas simplesmente estão satisfeitas com o básico. E o Senhor está esperando de mim, de você, algo diferente. Porque quando nós temos uma atitude diferente diante do Senhor, a gente vai provocar algo nele.
E pode ter certeza, essa mesma mulher que teve essa atitude, o Senhor parou para atender, para curar, para liberar a palavra profética, para liberar cura, é o mesmo Senhor que está presente aqui nessa rádio. Amém. E você está ouvindo essa palavra, e o Senhor está dizendo para você, tem uma atitude diferente, tem uma atitude na sua casa diferente, porque Deus está pronto para fazer algo maravilhoso em minha vida, em sua vida. E o texto vai dizer, meus irmãos, que essa menina, ela recebe a cura. E se você analisar o versículo 49, Jesus está terminando, olha que algo interessante, Jesus está terminando de liberar a bênção sobre a vida dessa menina. O texto vai dizer que veio alguém da casa de Jairo com a notícia. E a notícia era essa, Alisson. Ô Jairo, não incomode o mestre, porque a sua filha morreu. Isso aqui me chama a atenção, porque o momento que Jairo recebe a notícia, se for olhar no nosso contexto humano, né? No nosso contexto, eu e você, a nossa atitude seria diferente. A gente ia arrumar um desespero. Sim. Mas Jairo não. Quando Jairo recebe a notícia, pode ler o texto, que Jairo ele fica simplesmente perto de Jesus. O que eu aprendo? Que muitas das vezes as notícias da vida vai chegar na nossa casa. Mas o Senhor está dizendo, tem um comportamento de Jairo. Não abre mão da minha presença. Aleluia. Não abre mão da minha palavra. Não abre mão da minha promessa que eu tenho na sua vida. E talvez você que está na sua casa e você está pensando assim, olha, é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanta provação, é tanta porta fechada. Você olha para a direita, para a esquerda e não vê nenhuma solução. E o Senhor está dizendo para você, não abre mão da minha presença. Porque no tempo certo, o mesmo Deus que operou um milagre na vida deste homem, Ele está dizendo para você aqui nesta manhã, eu vou operar na sua vida. Amém. Glória a Deus. O segredo na vida de um cristão é perseverança. E Jairo nos ensina aqui nesse texto, porque se fosse olhar pela lógica humana, ele ia arrumar um desespero, abandonar Jesus, ir para um canto, ficar quieto. Mas não, Jairo ficou do lado de Jesus. Aleluia. Interessante que o texto vai dizer, enquanto Jairo estava ao lado de Jesus, Jesus liberou uma palavra profética para ele. E a palavra é essa, não temas. Eu profetizo na sua vida nesta manhã, não temas. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando na sua casa, mas o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, Ele coloca essa palavra no meu coração para profetizar na sua vida. Não temas, Deus está com você. Glória a Deus. Deus está com a sua família. E tudo está no controle do Senhor. Glória. Quando o Senhor disse, Jairo, não temas, o Senhor está dizendo, ô Jairo, você perdeu o controle. O controle saiu da sua mão. Mas eu estou dizendo para você que saiu da sua, mas caiu na minha. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória. Então receba essa palavra nesta manhã, que Deus possa abençoar, que você entenda que talvez você perdeu o controle, mas Deus não. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai realizar um milagre na sua vida. E o texto continua dizendo que Jesus, o propósito de Jesus é chegar na casa de Jairo. E quando Jesus chegou, algo que me chama a atenção nesse texto, porque havia uma multidão. E na mente da multidão é o seguinte, a menina está morta. Mas Jesus está dizendo para Jairo, sua filha está viva. Tá dormindo. Está dormindo. Mas para a multidão, ela está morta. Acabou. Mas para Jesus, ela está dormindo. Eita glória. O que eu aprendo? Você vai dar ouvido à voz de quem? Da multidão ou de Jesus? Você que está na sua casa, os seus ouvidos espirituais, quem você está emprestando? Para a multidão ou para Jesus? A gente observa que no nosso contexto, há muitas pessoas frustradas, desanimadas na fé, porque está ouvindo a multidão, Alisson. E a multidão está longe do propósito de Deus. A multidão não entende a vontade de Deus. A multidão não entende o que Deus tem para nós. Mas o Senhor, nessa manhã, através da sua palavra, está despertando eu e você
para a gente ouvir a sua voz. Porque quem ouve a voz do Senhor, ele não perde o foco, ele não perde a direção. Você observa na vida de Jairo, porque Jairo, ele emprestou o seu ouvido para o Senhor e ele não perdeu o foco, ele não perdeu a direção. Qual era o foco e a direção de Jairo? Eu quero Jesus na minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero Jesus na minha casa. Louvado seja Deus. Dentro da multidão, o Senhor só precisa de um que seja fiel. Glória a Né? Deus. É o Jairo, a mulher do fluxo de sangue. Um para chamar a atenção. Você não precisa de muitos, você não precisa de um. É verdade. Né? Que ouve, né? Que tem um foco. Que tem um foco. Exatamente, profeta. Glória a Deus. E Jesus, meus irmãos, quando chegou na casa de Jairo, o Senhor, ele dá uma direção para Jairo. Ele falou assim: ô Jairo, vamos fazer o seguinte, essa multidão que está dentro da sua casa, tira ela para fora. Tira ela para fora. Porque eu tenho algo especial para fazer na sua casa hoje. Ei, você na sua casa aí, ó. Eu não sei qual é a multidão que está aí. Talvez é a multidão da incredulidade, da frieza espiritual, dos sonhos perdidos, do desespero. Mas o Senhor, aleluias, mas o Senhor, nesta manhã, está dizendo para você: ô Jairo, eu estou te dando uma direção. Tira essa multidão aí, porque eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar na sua família. Lamachandaramai. Eu vou entrar na sua casa. E o que precisa ser restaurado, o que precisa de vida, eu vou entrar, eu vou trazer. E assim foi feito na vida deste homem, porque quando ele tirou a multidão, Jesus entrou com seus discípulos e com o pai e a mãe disse assim: ô Jairo, aonde está a menina? E Jairo mostrou para o Senhor disse assim: ô menina, levanta-te. Levanta-te. Davi, a Bíblia diz que o Espírito voltou. E a menina levantou. Ou seja, quando Jesus entra na nossa casa... Só para Jesus esses negócios. É só para ele. O segredo está aqui. A gente tem que dar liberdade para o Senhor. Verdade. Tem muita gente que convida Jesus, mas não dá liberdade para ele. Deixar ele... A prova que eles deram liberdade, eles ouviram a instrução de Jesus. Olha, retira a multidão da casa. Então, meu amigo, não seja simplesmente alguém que convida Jesus, mas seja também alguém que dá liberdade para Jesus trabalhar na sua família. Seja alguém que dá liberdade para o Senhor trabalhar no seu filho, no seu casamento, na sua vida, e você vai ver que o Senhor vai trazer uma estrutura para a sua casa. Porque a Bíblia diz que o Senhor levantou essa menina e devolveu para o seu pai. Disse: Jairo, está aqui a sua filha. E aqui algo que eu aprendo, algo interessante, que se a gente voltar no capítulo 8, versículo 40, a Bíblia diz que Jairo prostrou diante do Senhor. Ou seja, quem lança aos pés do Senhor com sinceridade, o Senhor, ele honra aquela pessoa. O Senhor tem o melhor. Faz sentido aquela frase, a reação vem da ação. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação, exatamente. A ação de Jairo foi se prostrar, e a reação em Jesus foi: opa, vou na sua casa. Glória a Deus, exatamente. Cara, exatamente, irmão Davi. Então eu deixo essa palavra de Deus para sua vida. Glória a Deus. Né, nesta manhã, no nosso devocional. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, sua família. E tenha certeza, se você ter esse comportamento de Jairo, a sua casa vai ser diferente. Amém? Eita glória. Maravilha. Que bênção. Que maravilha, né? De poder ouvir umas pérolas como essa. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, está nos ouvindo, se você colocar em prática essas instruções que você recebeu, que nós recebemos aqui hoje, você pode ter certeza que o milagre é garantido. Verdade, né? O profeta citou a mulher, né, do fluxo de sangue. Na Bíblia fala que ela gastou tudo, né? Sim. Já havia gastado todos os seus recursos. Então, assim, a gente pode perceber que ela tentou de tudo e, por último, ela foi em Jesus. Às vezes não, né? Se ela tivesse ido primeiramente em Jesus, ela já teria resolvido o problema dela. Ela não tinha ficado todo aquele tempo sofrendo, indo no médico, gastando o que ela tinha para tentar solucionar o problema dela. Verdade. E às vezes, né, muitas das vezes a gente faz igual a mulher. Às vezes a gente tenta, né, Enquanto tem recurso, né, terreno, a gente tenta a nossa.
às vezes tenta sei lá, com um amigo, com alguma outra pessoa. Aí quando a gente vê que quando a situação aperta, que a gente olha pra Jesus. Aí lembra, né? A gente vê nessa história os dois paralelos. Aqueles que buscam Jesus quando o recurso todo acaba terreno, e aqueles que têm recurso, porque já não tinha recurso. Exatamente. Tinha tudo, mas Logo entendeu. não, até tenho tudo, mas meu primeiro recurso, a primícia primeiro, ir diante desse Jesus. Glória a Deus. É prostrar diante desse E tem a Jesus. questão, É lindo, né? Tem a Deus é questão de maravilhoso. dar liberdade. Às vezes a gente tem uma situação, a gente ora, mas a gente não dá liberdade para Deus agir. A gente tenta A gente é da duro, nossa né? forma. Mesmo orando, a gente tenta da nossa forma. A gente não para dureza no e dá coração. liberdade para Deus trabalhar, né? Primeiro a gente tenta da nossa forma, para quando a gente quebrar a cara, não dar certo, a gente dá liberdade para o Senhor trabalhar. É verdade. E essa parte que Jesus pede para que Lázaro tire a multidão de dentro da casa, Deus gosta de fazer algo no secreto, né? É isso mesmo. Principalmente quando se trata de família. E a gente, às vezes, no desespero, na falta da sabedoria, a gente coloca todo mundo para dentro, achando que as pessoas vão ajudar a gente a resolver o problema. E nem todos. Só que nem sempre isso vai acontecer, porque há situações, inclusive tem uma música que fala assim, da Rose Nascimento, se alguém tentou te ajudar e não deu certo, não julgue, porque é de Deus. Tem coisa que só Deus faz. O vizinho não vai fazer, o parente não vai fazer. Às vezes nem os irmãos da igreja vai fazer, porque tem coisas que é algo exclusivo de Da Deus. família, né? Né? E aí a gente precisa ter esses discernimentos, esses starts, para entender que não, ele está no controle. E se ele falou, eu vou obedecer, né? E porque realmente parece ser algo assim, Imagina. você pedir às pessoas da sua casa, ó, dá licença aí, porque agora né? E Já aí, ele tem a notícia, né? Ó, Exatamente. não temos. Aí Jesus chega lá na casa de Jairo, vê todo mundo chorando lá. Aí Jesus fala, sai. Mas antes de Jesus falar, sai, Jesus fala, não, porque vocês estão chorando, a menina tá dormindo. Quem tá lá começa a rir, né? Exatamente. Começa, mas o senhor tá louco. Então assim, tem certas coisas que é você e Deus. Deus não precisa do crédito da multidão, Deus precisa de uma pessoa Glória a mesmo, né? É. E essa palavra falou com todos nós aqui nesta manhã. mas o que mais me chamou a atenção é a parte inicial. Prostrou e adorou. Reconhecer, né, o Senhor Deus. A gente é igual a gente tem uma mania errada, irmão Marcos, não sei o que, a gente sempre fala, vem na minha igreja que lá Deus tem uma bênção para você. Igual hoje, por exemplo, culto, amanhã, culto coral. Não, pessoal, vai lá na igreja que amanhã Deus tem uma bênção. Então a gente ensina as pessoas a ir na igreja só para buscar. Só que nós esquecemos que o milagre acontece depois da nossa reação, porque o culto ele é um serviço prestado. Então, se eu quero receber, primeiro eu tenho que dar. Foi o caso que aconteceu com o Jairo. Ele falou, opa, primeiro eu vou prostrar, primeiro eu vou adorar, aí depois ele recebe. Verdade. Né? Então a gente tem que começar a convidar as pessoas para a nossa igreja, venha para adorar. É isso aí. Venha para buscar de Deus. Se você vai receber o milagre, é uma outra consequência. É uma outra história. Entendeu? A gente está precisando, porque eu falo porque a gente tem o hábito aqui, né? Oferecendo é milagre. Né? A gente tem o hábito aqui de gravar, né? Chamadas para as igrejas aqui. Aí sempre vem assim, ó. Venha você com a sua família, porque Deus propaganda, tem um né? milagre. Tá, mas Se primeira Deus não coisa. quiser fazer o milagre, é verdade, isso aí. Então, a primeira coisa é adorar, meu irmão. É isso mesmo. Porque quando a gente fala de adoração, a gente fala de reconhecimento, a gente fala de esvaziar o nosso eu e deixar que a glória dele apareça, que a presença dele se manifeste, né? E a gente vê isso em várias histórias, as pessoas, igual o cego Bartimeu. Olha a revelação desse cego, Jesus, filho de Davi, entendeu? Aí Jesus, para nós, camarada, me conhece, esse cara sabe quem eu sou. Porque ele revelou a identidade, ele revelou a linha genealógica de Jesus. Falou, Jesus, peraí. Automaticamente estava dizendo, você é rei, porque a linhagem de Davi é a linhagem real. Aí Jesus, peraí, vou atender esse cego, porque esse cego me conhece. Então, gente, é que isso falou. Tem que fazer alguma coisa diferente, porque todo mundo estava clamando, ô Jesus, ô de repente, ô Nazareno, ô mestre, ô Rabi. Aí o cego falou, vou chamar ele de uma forma que ninguém está chamando. Caso de Jairo, né?
Vou adorar, vou fazer uma coisa diferente. Primeiro eu vou chegar, vou prostrar. Em vez de, porque a gente, quando tá nessa situação, meu irmão Marcos, já chega falando o problema. Ô, Jesus, pelo amor de Deus, resolve aqui o meu problema. Mas ele chegou e adorou. Verdade. Aí depois ele conta a história. Maravilha. E é essa atitude que Deus está esperando de nós nesses últimos dias, né? Primeiro a gente chega, adora, a gente presta reverência, aí depois ele vai na nossa casa. Aí depois ele vai lá resolver o problema. Né? Que maravilha. Esse detalhe aí da oração, né? Isso é importante demais, né? Como que a gente tem chamado a atenção de Jesus, né? De que forma, né? Jesus estava lá, né? Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Tava a multidão. Aquela Apertado. empurra, né? Todos nós já tivemos a oportunidade de estar no meio de uma Imagina. fuga, muita gente, você sabe como que é. O pessoal encostando em Jesus e tal. A mulher toca em Jesus. Na hora, Jesus percebeu a diferença. Eles indagam, né? Ah, já tá apertando Jesus e já vira tal. e pergunta quem te tocou. Os discípulos até falam, Senhor, a multidão te aperta. Te oprime aqui. E o senhor fala, quem te tocou? É. Ah, gente, Então, papai. será como tem sido, né, a nossa oração, né? Como a gente tem chamado a atenção de Jesus? O que a gente tem feito? Será que a gente está naquele automático, igual o Davi falou, a gente já começa a orar, já começa pedindo a Deus, né? Que até a oração tem a forma certa de ser feita, né? A gente começa pela adoração, não é nem agradecendo, a gente começa adorando, né? Muitas das vezes, às vezes a gente está com problema, muita coisa na cabeça, a gente já chega na oração, já começa a pedir a Deus. Mas é o que você falou. Você falando e vem aqui na minha mente, às vezes a gente começa a ter atitudes igual daquelas pessoas da multidão. A gente começa a apertar Jesus. E aí, Jesus? E aí? Não. Tô aqui até agora nada. Aí depois do aperto, começa a oprimir Jesus. Vai vou oprimindo, que você não dá nem espaço para Jesus agir, né? Quem que a gente está sendo? A gente está apertando, oprimindo, ou a gente vai tocar? Aleluia. Porque tocar é você causar uma reação. É. Foi isso que a mulher fez. Foi isso que a mulher O que a mulher fez? Ela tocou. E ela teve um desafio, né? Porque a multidão era grande. Imagina, 6.000 pessoas. E ela pega aqui, pega ali, pega aqui. Jesus, vou dar um exemplo. Jesus, uma distância longe. 6.000 é muita gente. Sem falar que ela quebra um paradigma, porque por causa da situação dela. Ela nem poderia estar ali. Não poderia. Verdade. Ela tinha que estar isolada. Mas aqui que eu falo, Deus quer alguém que faz o que os outros não fazem. Deus. E ela foi na certeza, né, que Jesus ia resolver a situação dela, né? Eu tenho uma frase que eu guardo comigo e eu tenho vivenciado isso. Que é quando nós fazemos aquilo que no reino de Deus, quando nós fazemos aquilo que os outros não fazem, Deus faz por nós o que ninguém pode fazer. Né? E essa frase eu carrego comigo. Quando nós fazemos no reino de Deus aquilo que os outros não fazem, Deus faz por nós o que ninguém